Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui, irmãos, para mais uma live de alguns minutos. Um assunto que é bem interessante nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre o reino dos homens e o reino dos céus. Nós já falamos alguma live anteriormente sobre isso. Nós já falamos. Mas só que nós queremos falar nessa noite algo que veio de encontro à nossa mente e nosso coração, sobre que o reino do Eterno, do Iá, não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo, no entendimento. Eu tenho uma passagem aqui que vai nos esclarecer muito sobre isso, né? E sobre o que está acontecendo hoje nesse sistema religioso estabelecido dentro dessas denominações, que eles não estão, digamos assim, vivendo como tem que ser de acordo com as Escrituras, ou seja, a Bíblia, as Escrituras que estão dentro dela, foram para nós tirarmos como manual, ou seja, para ser vivida, não para ser explorada, ou seja, se auto-beneficiar daquilo que está escrito de maneira errônea, distorcida, para obter ganhos, lucros. Então, nós vamos tirar agora algumas conclusões em cima de uma carta interessante e de uma passagem também do livro de Mateus. Primeiro nós vamos começar com essa carta que eu acho muito linda, né? Romanos, capítulo 14, versículo 17. Se você quiser usar o termo também livros, tudo bem, mas que Paulo escreveu foi muito interessante. Capítulo 14, versículo 17. Está escrito assim: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Na linguagem da Bíblia do Almeida, atualizada, está escrito que o reino de Deus, que nós sabemos que não é este nome, é só que você tem um entendimento aí do outro lado da live, não é, ou seja, o reino de Iá, não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. Quando nós estávamos estudando sobre esse assunto, um pouquinho de conhecimento, não é comida nem bebida. Primeiro precisamos entender que a carta foi escrita para um lugar onde possuía, né, digamos assim, tanto gentios como judeus. Ou seja, Jerusalém, que é Yahushalém, é muito provável que a tradição judaica estava influenciando o modo de vida dos gentios e vice-versa. Né? Então aí é só um pouquinho de conhecimento para nós entender, né? Porque o contexto do próprio capítulo 14 indica para um problema que estava ocorrendo entre os cristãos, referente às comidas, literalmente. Por quê? Um crê que tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes, o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue. O que come porque Iá o recebeu por seu, ou seja, não julgue o que come, porque Iá o recebeu por seu. Romanos, capítulo 14, versículo 2 e 3, está essa dica aí, essa referência. Você pode ver depois, você vê aí que está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 2 e 3, esse pequeno contexto que eu li agora, que eu passei agora. Então, amado, aí é só um pouquinho de conhecimento. O fato é que ainda nessa carta, os judeus possuíam diversas leis que os proibiam de comer uma grande variedade de alimentos. Quanto à bebida, não havia restrições, porém a tradição condenava o grande consumo de bebidas fortes, né? Ou seja,
eles proibiam de comer uma grande variedade de alimentos. Agora, quanto à bebida, não havia restrições. Porém, a tradição condenava o grande consumo de bebidas fortes. Eu repeti novamente. E isso estava causando problemas e os crentes da época, né, começaram a julgar uns aos outros. Né? Coisa interessante. Né? Pelo tipo de comida que estavam consumindo. Né? Misericórdia, né, amados? Se você fizer parafrasear, ou digamos assim, pegar outro texto da Bíblia, uma outra carta, 1 Coríntios 8, se não me engano, 1 Coríntios 8, ali fala sobre comidas sacrificadas a ídolos. É um contexto que fica paralelo a esse Romanos 14, 17 que nós vemos. Romanos 14, 17 que nós vemos. Então, isso foi só para nós ter um entendimento básico em cima das escrituras, em cima do conhecimento a qual nós passamos aqui um pouquinho só de teologia, um pouquinho só de conhecimento, né? Só para nós não fugir daquilo que nós vamos querer passar agora, que é para os dias de hoje. Nós vamos passar nesses minutinhos aí, que não vai ser breve, vai ser bem breve, para nós entender o que está acontecendo no meio dessas denominações. Entendamos o quê? O que Paulo falava, né, no Romanos 14:10, também Paulo falou ali, que o fato estava causando tristeza e utilizava a palavra destruir. Pode ter ocorrido casos de pessoas deixarem a comunhão por causa da comida e da bebida. Né? Então, quer dizer que essa carta é muito extensiva, mas nós temos dando só um paralelo em cima daquilo que nós temos o entendimento. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Romanos 14:15, agora que eu estou passando esse texto. Né? Por que, amados, a justiça e a paz e a alegria no Espírito Santo? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Yah. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Romanos 14, versículo 19 e 20. Então, nós começamos a entender ali que o caso era tão sério, nessa carta aqui escrita, lemos os capítulos 14, 2 e 3, agora acabamos de ler 14, 19 e 20, né? O caso era tão sério, né? Que Paulo alerta para que não destruísse a obra de Yah. Na sua Bíblia está escrito Deus, por causa da comida, e nos lembra da nossa nova natureza, a de trazer a paz, para que todos sejam edificados, né? Então, essa foi uma das recomendações, né? Eu diria também que ainda nessa mesma carta, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Romanos 14, 21. Né? Isso é bem interessante também. Mas, o que eu queria frisar agora, né, que nenhuma das coisas que Paulo mencionou acima é proibido. Porém, o cristão deve ter discernimento se sua atitude estará escandalizando seu irmão, ou se de alguma forma poderá impactá-lo negativamente na fé. Não faça. Não faça isso. Aí eu traduzo para os dias de hoje, dentro dessas denominações, que não é nem comida nem alegria, né, no Espírito Santo, o que estão fazendo hoje. Por quê? Porque eu acabei de ler a carta dos Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Yah não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. Isso aí não está trazendo alegria para o Espírito Santo, a qual é uma pessoa que nos traz um entendimento na nossa mente, no nosso coração, para nós sair desse sistema que está estabelecido dentro dessas denominações mundialmente, através de reverendos, né, presbíteros, pastores,
apóstolos, evangelistas, por uns que se dizem profetas, missionários, uma série deles, etc, etc, etc. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Mas, infelizmente, tem ainda uma pequena classe que se une para dizer que a vida mudou, foi transformada quando começa a entrar ou adentrar, como você queira falar, nesses locais, nesses templos, a qual o Pai, Yah, ele diz que não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí a pessoa diz que alguns, não é todos, diz que se empregaram bem, que então a mesa é farta, tem uma boa casa, às vezes não tinham, a família está muito bem estruturada, né? E aí eles se esquecem do céu, eles se esquecem que tem alguém que está lá acima de todos, né? Observando, né, a atitude de cada um de nós, porque ele deixou bem claro, Paulo também deixou naquela época lá, que a alegria não era a comilança, né? Ali tinha algumas restrições, algumas tradições. Então agora nós estamos trazendo para os dias de hoje, nesse sistema que nós estamos presenciando e já vivenciamos também, por um período de 13, quase 14 anos, dentro de uma grande denominação, a qual as pessoas só se alegravam quando tinham dinheiro no banco, quando tinham uma casa com tudo de luxo dentro, um belo carro, até mesmo importado, aí eles se alegravam no Espírito. Mas isso não é a alegria que o Espírito Santo quer que nós venhamos ter. A maior alegria que o Pai Eterno produz em nosso coração, em nossa mente, é ter o que comer, o que beber e aprender a repartir. Isso muitas vezes nós não fazemos. E nós temos que entender que o reino do Eterno, do Yah, não é assim. O reino dos homens é dessa forma. É este formato que você está vendo. Esse formato. Que só se alegram quando tem o ouro e a prata. Mas não se alegram quando não tem nada. Ou seja, a sua fé, ela não pode ser vinculada em cima daquilo que você agarra, ou seja, que você está ingerindo também. Não, a sua fé é o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, que é um firme fundamento, né? Tudo que a gente espera é por fé. Se a gente está visualizando, com certeza não é. Então, nós discordamos desse panorama que nós estamos vendo nesses dias de hoje, que o reino dos homens é igual ao reino do Eterno. Ou seja, na sua Bíblia está escrito o reino de Deus. Isso está errado. O reino do Eterno não é dessa forma. Ele mesmo disse que o reino de Yah, ele não é de aparência visível. Ele disse que estaria implantado dentro de cada um de nós. Aliás, até o seu próprio nome Yah está no nosso DNA. Essa live em breve estará no ar. É um estudo que é muito aprofundado, que nós vamos estar trazendo no canal Venho Sem Demora, sobre o nome do Pai e o nome do Filho, até mesmo na cidade de Arushalayim, que chamam de Jerusalém, que é o nome político, está o nome do Pai. Ele disse que o nome dele estaria no seu povo, estaria nos profetas, estaria na cidade, e o nome dele está também no nosso DNA. É um estudo que vai ser muito impactante. Eu desde já também gostaria de agradecer, ainda que nós estamos com o canal Venho Sem Demora no YouTube, ainda a gente não botou para o público todo ver, mas nós já temos algumas pessoas, né, várias pessoas, vários seguidores que estão assistindo nossas lives. A gente agradece e nós gostaríamos de deixar bem claro que você venha pesquisar, que você venha se autoquestionar, mas que você não pegue um versículo isolado da Escritura, que você pegue o contexto todo, desde o capítulo e os versículos que vierem te chamar a atenção. E só assim você vai conseguir sair dentro dessa matrix, dentro desse sistema religioso que está estabelecido pelo mundo todo, que isso começou desde a época do Concílio de Nicéia, onde lá estava, que você sabe, Calvino estava, o imperador Constantino estava
Uma série dele lá, Martinho Lutero, depois, que veio com essa reforma que foi um fracasso, né? Estava a Vulgata, que foi escrita por Jerônimo. Olha o nome, Vulgata, algo vulgar. Então nós entendemos que essa é a nossa Bíblia que nós usamos, né? As escrituras estão dentro dela e é uma cópia das cópias. Nós precisamos pesquisar e questionar o que realmente está certo. Nós precisamos estabelecer para a nossa vida diária, ou seja, como um pão da vida. Então, você precisa estudar, você precisa se autoquestionar também. Então, mais uma vez, eu reforço o meu agradecimento a várias pessoas que estão visualizando e creio que estão estudando conosco, junto com essas lives que nós estamos fazendo para esses últimos dias, para que você não venha perder a salvação e você venha usar os nomes certos e sair desse sistema religioso que está verdadeiramente contaminando um país, uma nação toda. Então, esse estudo, quando nós começarmos a fazer, nós já temos esse estudo pronto, só falta nós juntar algumas peças e você vai ficar impactado da onde nós pesquisamos, da onde nós estudamos, fontes fortes, fontes quentes, e que pessoas que realmente estudaram e pessoas que realmente se esforçaram, a qual também nós estamos nos esforçando, para que nós venhamos a adentrar, entrar no lar de cada um que está assistindo nossas lives. Eu creio que vai ser uma forma de edificar a sua vida, né, pelo poder do Espírito Santo que entra na nossa mente e no nosso coração com a palavra do conhecimento, não teologia, mas o conhecimento. Às vezes nós usamos agora alguns minutos, algum conhecimento daquilo que nós estudamos, mas que nós temos hoje a plena consciência que não nos ajudou muito, até mesmo nos atrapalha. Por isso que muito conhecimento, muito saber às vezes atrapalha, mas quando você estuda verdadeiramente as escrituras como elas devem ser estudadas, você vai ver que vale a pena mesmo uma Bíblia simples que você tenha, mas que você saiba entender aquele contexto e aquele texto que você está lendo. Dando seguimento ao que nós estamos falando, também tem uma passagem de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, o capítulo 11, versículo 12, está escrito que desde os dias, ou dos tempos de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Então, ali também já está escrito que o reino dos céus ele tem que ser tomado por esforço. Na Bíblia King James está por violência, mas por esforço acho que fica bem melhor de nós traduzirmos essa passagem. Então, Evangelho segundo Mateus está escrito 11:12, que o reino dos céus, desde os dias de João Batista, até hoje, ele é tomado por esforços. Os que se esforçam se apoderarão dele. O que nós poderíamos dizer, um comentário breve em cima desse versículo? É tomado por esforço. Tem que se esforçar. O reino dos homens, nós não precisamos se esforçar muito. Não precisamos. Eu fiz 4 anos de teologia, fiz outros cursos básicos, mas não me adiantou muito, só me aumentou o conhecimento, o saber, mas discernimento espiritual, nada. Totalmente negativo. Então, se ele diz que tem que se esforçar para entrar no reino, então não é dessa forma, não é desse formato que nós estamos presenciando nesses dias de hoje. Porque se você, no caso, digamos assim, falar, ter uma influência, você ter uma ótima oratória, você ter uma ótima interpretação, como diz a teologia, uma hermenêutica, uma exegese, com certeza você já está credenciado para estar à frente ou dentro de uma grande denominação, uma grande igreja liderando, porque eles veem que você consegue se expressar, você consegue ter um entendimento que eles passam desse sistema, e aí você não precisa se esforçar muito. Se você sabendo falar bem, usar bem o termo bem mais prático, usar a linguagem mais simples, você fala bonito, você consegue colocar as palavras certas no momento certo, você prepara um bom sermão, você tem uma ótima explicação, você já está credenciado para o reino
dos homens. Não precisa nem se esforçar, você só estuda um pouco, em seguida você já é o que eu acabei de falar anteriormente, já passa a ser um presbítero, já passa a ser um pastor, sei lá, um líder de grupo, porque eles estão vendo que você tem futuro e que você com certeza vai ajudar essa obra a ganhar muito dinheiro. Porque infelizmente, como eu falei há alguns minutos atrás, a Bíblia foi feita para ser, a Escritura foi feita para ser vivida, não explorada desta forma, desta maneira, desse sistema como está sendo direcionado nesses últimos dias aqui na Terra. Pois bem, aqui, quando eu acabei de frisar agora, né, Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 12, que o reino do Todo-Poderoso é tomado por esforço. Então nós temos que se esforçar. No reino dos homens, eu acabei de falar, não precisa se esforçar, é só estudar. Tem uma ótima oratória e já está credenciado. Agora, para ele, nosso eterno, todo-poderoso Yah, em nome de Yahushua, nós sabemos que precisamos nos esforçar, mas não desta forma, mas sim em praticar, ajudar o próximo, ser obediente, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Hoje a gente vê o contrário, hoje se sacrifica para depois obedecer. Primeiro tem que se sacrificar para depois obedecer. Quer dizer, é uma distorção em cima daquilo que a gente estuda, em cima daquilo que a gente está estudando. Então, amados, que nós venhamos a entender que tem que se esforçar para entrar no reino dos céus, mas muito mesmo, muito. E essa forma que eu falei, se esforçar, se abster de tudo aquilo que for da obra da carne, e muito menos nós estarmos dentro desses locais, desse sistema religioso, a qual cada dia cresce mais, cresce muito mais. E nós sabemos também que lá em Apocalipse capítulo 17, também fala ali, né, sobre os nomes que seriam blasfemados nesses últimos dias, e é o que nós estamos vendo também. Por isso que o reino dos homens cada vez aumenta mais. Ali, quando nós começar a fazer estudo sobre o verdadeiro nome do Pai e também do Filho, ali diz que seria blasfemado, ou seja, seria vários nomes blasfemados. E qual é esses nomes? Isso é só uma dica, assim, uns minutinhos só para você entender. Ali fala, né, desses nomes que nós estamos vendo no dia de hoje, que começou com a católica, que é Deus, Jesus, Nossa Senhora Aparecida. Gente, tem tantos outros nomes que nós estamos vendo blasfemados, que não são os verdadeiros que nós precisamos adorar. Então, nós precisamos ter muito discernimento de espírito para saber que a gente foi enganado muitos e muitos anos, mas agora está na hora de despertar para um tempo novo, orar e sair desse sistema religioso. Nós precisamos sair rápido, mas para isso nós precisamos estudar, praticar e se conscientizar que os últimos dias serão mais difíceis. Vai chegar o dia, a hora, que quem sabe nem mais essas igrejas vão existir na face da terra, porque a própria lei dos homens vai mandar fechar esses templos. E aí eu te pergunto, você vai ir para onde? Você vai congregar onde? Então, você já tem que começar a entender desde agora que o Pai não mandou abrir esse monte de locais, esse monte de templos. Ele disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu trouxe essa passagem rapidinho agora aqui, desse comentário, porque é os nomes que estão sendo blasfemados, né, gente? Então, começou com a católica para terminar nas igrejas evangélicas do Brasil, quer dizer, começou com a mãe e a mãe passou para as filhas. Então, nós precisamos estudar para sair dessas heresias, para que o nome do Criador esteja verdadeiramente na nossa mente, no nosso coração, e aí nós vamos entender que o reino dos céus não é o mesmo sistema que está sendo colocado e estabelecido nos dias de hoje, que é o reino dos homens. O reino dos homens é o que você vê aí. A pessoa, ela vai para esses locais, alguns conseguem, outros não, mas os que conseguem, com certeza, eles não vão desistir tão fácil, porque começam a prosperar e se esquecem da salvação. Então, a alegria do Espírito Santo não é comida nem bebida, né? Não é assim, não é comida nem bebida. Nós precisamos entender que para se alegrar com Todo-Poderoso, não é por aquilo que nós estamos comendo ou bebendo ou apalpando, colocando nas nossas mãos, literalmente, seja
um bem que nós queríamos tanto ter, não. A alegria do Espírito Santo é fazer a vontade daquele que nos criou, daquele que nos colocou, aquele que colocou até o seu nome no nosso DNA. Isso aí nós vamos estar falando quando nós começar esse estudo, que até no teu DNA tem o nome de Yahweh, tem o nome do Criador. Por quê? Porque se você pegar no tetragrama também do hebraico, é da direita para a esquerda, ali está escrito Yud-He Vav-He, e você sabe que cada letra tem o significado de um número. Então, nós vamos estar passando isso aí muito em breve, é um estudo muito forte, e você vai entender que o Criador, até pela boca dos animais, sai o nome dele. Até na boca dos animais sai o nome Yahweh. Então nós precisamos entender isso, que chega de nós sermos enganados, que esses nomes blasfemos, a qual está escrito ali, da grande prostituta, a grande meretriz, no livro de Apocalipse 17, ele fala. E nós precisamos entender que esses nomes que estavam sendo blasfemados é os que nós estamos vendo nos dias de hoje, que você vê aí. Esses nomes que deram para o Pai, que deram para o Filho, e esses nomes que estão na idolatria também dentro de outras religiões, para você ver que tanto o nome do Pai como do Filho, Deus ou Jesus, qualquer sistema religioso você encontra esse nome. Então, por favor, vamos estudar, vamos se auto-questionar para entender que o reino dos homens é o que você está vendo aí, essa perdição, essas blasfêmias, e continuam assim mesmo adorando. Alguns são bem-sucedidos naquilo que estão procurando, mas aí eu pergunto, e quando fechar os olhos, vão para onde? Então, meus queridos, meus amados, vamos pesquisar mais, vamos questionar mais aquilo que passa para nós dentro desses locais. Se diz para você ali que o dízimo é dinheiro, você precisa ler o texto, o contexto, todinho, um capítulo, a qual pegar um versículo isolado e passar para você. Isso se chama percepção. Nós precisamos ter isso, para que não venhamos continuar sendo enganados e perder a salvação nossa e talvez os nossos que estão ao nosso lado. Fica aí a dica, mais um pequeno estudo nosso aqui no canal Venho Sem Demora, e eu agradeço mais uma vez você que tem estudado, que você tem visualizado e continua, porque muitas outras novidades nós vamos trazer para vocês, porque nós temos estudado, e outros irmãos também nos abençoaram, né? Com estudos nós conseguimos, e também o próprio Espírito Santo tem nos dado essa sabedoria e entendimento. Fica na graça e na paz. Até uma próxima live, e eu creio que muito em breve nós estaremos trazendo os nomes que estão sendo blasfemados dentro das denominações, mas que realmente o nome não é esse, nem do Pai, e muito menos do Filho, porque até mesmo o nome do Pai está na cidade, que não é Jerusalém, Jerusalém, como também na Arábia Saudita, várias cidades lá, naquelas regiões, levam ao final o nome do Pai, Yahweh. Então, amados, vamos estudar, vamos pesquisar. Chega do inimigo cegar o entendimento de cada um de vocês. Não é mais tempo. O dia se aproxima, né? E ai daqueles, né, que estiverem procurando o reino dos homens aqui ou lá. O próprio Yahushua, ou Jesus, como está na sua Bíblia do Almeida, diz que estaria em nós, não estaria visível. Fica mais essa dica, na graça e na paz. Até uma próxima live, em nome de Yahushua. Amém.